Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. E vamos ler versículos 3 até o 17. Estamos falando sobre a armadura de Deus. E hoje chegamos na sexta parte da armadura, que é a espada do Espírito. Então Efésios 6, versículos 13 a 17. Vou ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. De quem é a espada? A espada é do Espírito, não minha, do Espírito. E o que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. O único Deus verdadeiro, aquele que já nos libertou do império das trevas, aquele que nos justificou, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós te adoramos, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, dos que aqui estão, e daqueles irmãos preciosos que nos assistirão e ouvirão lá no YouTube, Senhor. Abra o entendimento deles, aqueles que foram enganados pelo falso evangelho, explorados, que viveram anos debaixo do cativeiro de doutrina judaizante, de lei, que tiveram as suas mentes destruídas pelo legalismo que vive hoje, aqueles que acreditaram em coisas oradas e ungidas, nessa feitiçaria que não é o evangelho. Alcance o espírito deles, desperta-os para a verdade do evangelho da graça de Deus. Assim nós oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Amém. O que é essa armadura de Deus? Nós já falamos todas as partes dela. Falamos sobre estar cingidos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Falamos sobre calçar os pés com a preparação de qual evangelho? O evangelho da paz. Falamos sobre o escudo da fé. Falamos também sobre o capacete da salvação, e hoje vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que é essa armadura de Deus? É um conjunto de verdades da nova aliança. São verdades explícitas no evangelho da graça de Deus, que mostram a graça de Deus e tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, já conquistou e nos deu gratuitamente. Cada parte da armadura é um item da nova aliança, que eu preciso ir aprendendo, e nesse conhecimento o Espírito de Deus me reveste com a armadura de Deus. É como um quebra-cabeça, já repeti isso várias vezes. Existe uma imagem, a imagem do evangelho, um quadro do que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Existe um quadro do que Cristo já fez na cruz por nós. Isso só que vem depois da cruz. E é como um quebra-cabeça, são muitas verdades. Eu vou encaixando peça com peça, parte com parte. Vou encaixando uma coisa ali, encaixando outra aqui. Vou encontrando as partes. É o ensino do Novo Testamento.
Até que eu vou encaixando as coisas e vou tendo uma visão do que é Evangelho. Vou tendo uma visão da obra de Cristo na cruz, da graça de Deus, da justificação, da redenção, da reconciliação. Descubro que o Espírito Santo não é alguém fora, que eu preciso estar correndo atrás. Ele habita dentro de mim. Eu descubro que houve na cruz a remissão de todos os pecados. Descubro que fui liberto do império das trevas. Eu vou encaixando as partes, cada parte dela eu tenho uma visão do que é o Evangelho da graça de Deus. Então o que é essas partes da armadura? É itens do Novo Testamento, daquilo que Cristo fez na cruz, da ação da graça de Deus. Nós falamos sobre o Evangelho da paz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores de quê? Do Velho Testamento ou do Novo? Nós somos embaixadores de qual ensino? Da velha aliança, da lei, ou do ensino da graça de Deus, da nova aliança? Somos embaixadores em nome de Cristo. Essa é a palavra. Já fomos reconciliados, então já houve a paz entre Deus e os homens, já houve a reconciliação. Então o Evangelho é o Evangelho da paz, não da guerra, da maldição, da condenação. Aí eu descubro, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu vou entendendo o Evangelho. Então, conforme essa armadura vai, o Espírito de Deus vai implantando isso na minha mente. É um conhecimento que ele me reveste. E o que vai acontecer comigo? O que nós temos no versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de você vencer tudo, vai se tornar uma pessoa inabalável. O que é o dia mau? É que todos nós aqui na terra passamos por tribulações, por dificuldades, por fases de aperfeiçoamento. Nós passamos também por desemprego, por luta, por problema familiar, problema emocional. Nós também passamos pelas mesmas coisas. Mas se eu estou revestido com a armadura de Deus, se eu tenho esse conhecimento do Evangelho da graça de Deus, o que vai acontecer? Vou ler o versículo de novo. Ele diz, para que possais resistir no dia mau. Então eu vou ter resistência. É como um carro, você entra num carro, ele pode ser um carro com motor 2.4 zerado, com toda a tecnologia possível. Se você entrar dentro dele, der a partida e não tiver bateria, não acende nada no painel, não tem vida. Entende ou não? Então quando eu estou revestido com a armadura de Deus, eu estou com a bateria carregada. O que vai acontecer comigo? Eu vou resistir no dia mau. O que é resistir no dia mau? Significa que o dia mau pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser anos. O dia mau pode ser um problema que a gente tem na família, com um membro da família. Não se resolvem. Pode fazer 1000 campanhas, não resolve. Um dia mau pode ser um período de desemprego, uma doença que surge, uma fraqueza física, seja lá o que for. Pode durar um mês, um ano, 10 anos. Mas quando eu me deparo com tudo isso lá no meu espírito, no homem interior, eu estou revestido com a armadura de Deus, eu vou resistir, eu não vou ser um crente choroso, um crente fraco. O que é um crente fraco, choroso? Qualquer coisinha está se lamentando, qualquer coisinha está chorando, pedindo oração para todo mundo, qualquer probleminha se desespera, começa a se debater, não acredita em nada do que ouviu. Veio para a graça de Deus, mas quando o problema veio, voltou para trás e foi pegar um olhinho orado. Foi escondidinho. Posso falar isso? Na campanha da oração forte, porque não está maduro ainda. Entende ou não? Volta para trás. O que é um crente fraco? É um crente, qualquer coisinha, qualquer probleminha está se debatendo. O que é uma mãe fraca? Eu vou mexer com as mães, vai. Qualquer probleminha com o filho, ai meu filho, me dá o calmante. Qualquer coisa não tem maturidade para segurar a coisa aqui dentro com fé, ter coragem, enxergar uma coisa boa, só enxerga o mal, se entrega e está sempre caído o tempo todo.
Está cheio de crente choroso, principalmente quem vive debaixo da lei, da velha aliança, em igreja legalista, que só fala de diabo. É assim, só faz campanha, voto, sacrifício, campanha, voto, que não muda nada na vida deles. Agora, um crente inabalável sente a mesma dor na alma, mas ele não é mais controlado pelos sentimentos. Presta atenção. A grande conquista está em você manter a tua alma sob controle. Ao invés de ser controlado pelos teus sentimentos, você, pelo seu espírito, o homem interior, tem um domínio sobre os seus sentimentos. Isso é a maior conquista. Por quê? Porque na hora que a angústia bate, você não é dominado pela angústia. A angústia não toca piano mais na tua vida. Quando a angústia vem, estou revestido com a armadura de Deus no espírito, eu resisto a isso aí. Quando o medo vem, eu estou falando com gente até da internet, quando vai escurecendo, vem aquela nebulosa da tarde, a gente começa a escurecer, começa a ficar com medo, começa a fechar a janela, sabe, vem um pavor. Quando isso vem, eu estou revestido com a armadura de Deus, eu domino essa situação, não sou escravizado por ela, as minhas emoções estão dominadas pelo homem interior. Você entende isso? E esse revestimento vem no conhecimento. Então olha a importância de você conhecer o Evangelho, a importância de você mastigar cada carta de Paulo. Não estou brincando com você. A importância de estar em cada estudo bíblico, aprendendo, sabe, repetindo, porque essas verdades, para se tornarem vivas no nosso espírito, não é um dia, não é ver uma vez, não é um culto, é anos de perseverança, perseverar na palavra da verdade, estar em cima do Evangelho, repetindo, trabalhando, tecendo aquilo no meu espírito, tecendo aquilo é um trabalho de anos. Eu vou dizer uma coisa, demora uns 10 anos para a pessoa amadurecer, no mínimo uns 10 anos. Célia, o balde, por favor. Depois o Walter corta isso. Está ali, Osmar, está ali, ó. Esse aí não, Osmar, ali. Esse aí está pingando ali, ó. Põe dois. Depois o Walter corta isso. Nós estamos com um problema no telhado, não consigo resolver há anos. Aqui, ó. Aqui, Boris, onde está pingando? Eu vim com o Carlos arrumar, nós desarrumamos. Era só um pingo, agora virou 10. Mas vamos lá, toma. Certo? Então vocês entendem, presta atenção, a vida espiritual não é, eu vou na igreja para Deus me abençoar. Deus abençoa meu filho, abençoa meu marido. Essa coisa frágil, essa mentalidade tão pequena. Tem uma campanha lá da vitória, eu vou lá fazer a campanha porque eu preciso de uma vitória. Eu vou lá pegar um envelopinho, pôr um dinheiro e o nome do meu filho, porque o meu filho está com um problema, eu vou lá, sabe, não é isso Evangelho, isso aí é mentira. O Evangelho é criar dentro de cada um de nós um novo homem, e nos tornarmos no Espírito pessoas maduras, de resistência, que saibam enfrentar a vida, que permanece inabalável, mesmo sentindo os problemas que todos sentem. Não cai para lá e para cá no mundo emocional, sabe, é jogado para cima e para baixo, acorda de manhã de um jeito, depois está de outro, à tarde de outro, à noite de outro, na noite está com medo, e fica um gira na cabeça dela. Não é isso. O Evangelho é construir dentro de cada um de nós a verdade, e essa verdade conhecida me torna inabalável. Você entende ou não? Eu sei que Deus está comigo, que Deus veio habitar dentro de mim, o maior está dentro de mim, é indestrutível isso. Então eu vou ser capacitado para enfrentar todas as situações. Está bem claro isso ou não? Até que nós chegamos nessa parte. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A espada não é minha, presta atenção. Não é eu estou com a minha espada aqui debaixo do braço, besteira. A espada não é minha, a espada de quem é? Do Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo. O que ele está dizendo? A espada é uma arma de ataque e de defesa. De quem ela é? Do Espírito Santo.
ela é do Espírito Santo. E o que é a espada? A espada é a palavra. A espada é a palavra. Quer dizer que, se não tiver palavra, não tem espada. Pode gritar, sai, sai, vai. Se não tiver palavra, não tem a espada do Espírito. E essa espada do Espírito, o que é a lei de Moisés? É a velha aliança? Não, é a nova aliança. Ele veio habitar em nós na nova aliança, não na velha aliança. Na velha aliança habitava um pouquinho no profeta ou no sacerdote, depois ia embora. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então vamos trabalhar. Vamos lá, João capítulo de número 16. Mateus, Marcos, Lucas, João 16. Vamos no versículo 13, esse capítulo 16 inteiro e parte do 15. Ele estava falando sobre o Consolador, a vinda do Espírito Santo. E quando ele chega no versículo 13, olha o que ele diz. Quando ele vier, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Quando ele vier, quando vier, porém, o Espírito do quê? Espírito da verdade. Quando vier o Espírito da verdade, o que vai acontecer? Jesus está dizendo uma coisa que vai acontecer depois da cruz. Ele está antes da cruz. A nova aliança não está em vigor ainda. E ele está falando uma coisa que vai acontecer depois da cruz. Quando ele vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará. Anunciar o quê? As coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele fala que ele é o Espírito da verdade. Vira uma página aí, você vai para João 17, versículo 17. Olha o que está escrito lá. Jesus está fazendo aquela famosa oração. E quando ele chega no versículo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Ora, se Jesus antes afirmou que ele é o Espírito da verdade, e no capítulo seguinte ele fala: a tua palavra é a verdade, qual conclusão que você chega? A verdade é a palavra. Ele é o Espírito da palavra. Ele é a vida da palavra. A palavra é o trilho. Presta atenção. O trem não corre se não tiver a palavra. Não corre. Por isso que ele precisa de trilho. O Espírito Santo não age se não tiver a palavra. Ele é o Espírito da palavra. De qual palavra? A palavra da verdade. Efésios 1, 13, 14. Que é o Evangelho. Ele é o Espírito da palavra. Ele é o Espírito do Evangelho da graça de Deus. Está entendendo ou não? E o que ele vai fazer? Ele vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo não te leva para engano. O Espírito Santo não te leva para campanha, voto, sacrifício, acreditar em coisa orada. O Espírito Santo não te leva para feitiçaria, para a velha aliança, porque ele sabe que tudo isso foi encerrado. Isso não é o Espírito Santo, é o homem que te leva. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. Ele vai te guiar em toda a verdade, ele não vai te levar para coisas enganosas. Se um dia nós estivermos em evangelho falso, enganoso, pode ter certeza que era uma coisa regida pelo homem, não pelo Espírito Santo. Tinha engano, tinha mentira ali. Então, versículo 13, vou ler de novo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora presta atenção. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O que ele vai fazer? Glorificar Jesus. Então ele é o Espírito da palavra, o Espírito da verdade. E o que ele vai fazer? Tudo que ele vai fazer é direcionar. Ele glorifica Jesus, ele aponta tudo que ele age e faz, é mostrar o Cristo da cruz, mostrar a obra da cruz. Ele vai nos guiar a toda a verdade.
Ele glorifica Jesus. O trabalho dele qual é? Glorificar Jesus, mostrar a obra da cruz, mostrar a nova aliança, mostrar a graça de Deus, mostrar o sacrifício perfeito. Ele glorifica Jesus. O alvo dessa obra, ele é o Espírito da palavra. Ele aponta tudo para quem? Para Jesus, para aquilo que já foi feito na cruz. De quem é a espada? A espada é do Espírito. E a espada do Espírito, a palavra é a verdade. Então ele é o Espírito da palavra. Olha, é sério isso que eu estou te dizendo. Preste muita atenção nisso. Vamos para outro versículo. João 14, volta um pouquinho. Ele nos ensinará todas as coisas. Versículo 13. Ele está falando isso antes da cruz. Isso vai acontecer no futuro. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, é o que nós já lemos. Não, é 14, né? Desculpe, eu estou... 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que ele vai fazer? Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ensinar todas as coisas. E nos fará lembrar tudo que ele nos tem dito. Então olha o trabalho, ensinar todas as coisas. Ensinar quais coisas agora? Quais coisas que ele vai nos ensinar? Vai deixar claro o que é a nova aliança, o que Jesus fez na cruz. A verdadeira obra de Deus. Então vamos lá. Agora vamos, primeira carta de Paulo, capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu falei de Paulo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 2. Estamos indo, até aí está claro na tua mente o que estamos dizendo? Sim ou não? E vamos para o versículo 12. Olha que Paulo fala, ora, no versículo 12, 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Ele nos ensinará todas as coisas, ele nos guiará a toda a verdade. Agora está dizendo que nós recebemos o Espírito que vem, nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Para falar línguas, para pular, estebuchar, ficar, oh glória, glória, glória. Para isso que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Estou vendo, só não vê a palavra. Deus manda te dizer varoa. Para isso recebemos o Espírito Santo? Para ficar assim no meio da igreja? É isso aí, é o Espírito Santo. Nunca vi na Bíblia ninguém ficar assim. Recebemos o Espírito Santo para quê? Olha lá. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Pagando o preço, fazendo voto, fazendo sacrifício. Não. Recebemos esse Espírito para que saibamos o que Deus já nos deu, o que nos foi dado. Não é que vai ser no futuro. É que já foi feito, já está consumado, já foi dado gratuitamente. Ora, se ele é o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, vai nos ensinar todas as coisas, vai nos guiar a toda a verdade, e ele veio para dentro de nós para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então imagine uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, que ação que ela vai ter do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo direciona tudo para a palavra, a espada é dele. Vocês estão entendendo ou não? Se eu não tenho conhecimento da graça de Deus, não conheço nada do que Cristo fez na cruz, não conheço as cartas de Paulo, que foi revelado a ele, não conheço a justificação, redenção, reconciliação e tudo mais.
só vivo fazendo campanha, voto, sacrifício, envelope, coisa ungida, vigília, e não conheço nada disso. Qual ação que o Espírito Santo vai ter na minha vida? Mesma coisa que aquele indivíduo vem, tira uma espada enorme, e o crente que não conhece a palavra tira um toquinho assim, ó. Essa espada é do Espírito. Que tamanho é essa espada no nosso conhecimento? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por que as pessoas acreditam em agorada? Porque elas não têm conhecimento, não têm a espada do Espírito. Como é que pode uma pessoa, presta atenção, e numa igreja alguém dá para ela uma rosa, um botão de rosa murcho? Olha a cabeça dessa, eu tenho que falar isso 1000 vezes. E fala para ela, essa rosa tem um poder, porque eu consagrei, em nome de Jesus, eu consagrei. E você leva para a tua casa, que vai libertar a tua casa, e a pessoa sai de lá. Presta atenção, não tem a espada, não tem conhecimento. Acreditando que ela pega no botão, o botão está até torto, porque eles economizaram a semana toda com a mesma rosa. E ela sai de uma igreja que se diz evangélica com uma rosa, acreditando que aquilo vai resolver o problema dela. Como é que pode uma pessoa passar descalça num corredor de sal grosso? Sal grosso é que se usa na macumba. Não existe sal grosso. Alguma vez no Novo Testamento alguém falou alguma coisa de sal grosso? Aí põe uma porta de madeira, que a porta é Jesus, vem aquele monte de gente que não conhece o Evangelho, que não tem a espada do Espírito, eles não sabem o que foi dado gratuitamente a eles, passando com o sapato na mão, no corredor de sal grosso. Você acha que o Espírito Santo está nisso aí? Não está, está o espírito do mundo religioso. Por que as pessoas fazem isso? Você sabe por quê? Porque não tem armadura, não foram ensinadas, não conhecem o que é Evangelho da graça de Deus. Pode ser pentecostal que só fica dando glória. Eu fui 20 anos, posso falar. Estou vendo isso, estou vendo aquilo. É só revelação, revelação, revelação. Estou vendo as irmãzinhas, tudo, né? Aquela coisa toda que não sai de nada, porque isso tudo é enganação, tudo feitiçaria. Não conhece nada do que foi feito na cruz, nem acredita. Por que eles acreditam nisso? Sabe por quê? Porque não conhece a espada do Espírito, para eles está curta, não tem nada, eles só estão com um cabinho na mão. Receber o Espírito para que saibamos o que por Deus nos foi dado, como? Gratuitamente, de graça. De graça, vocês estão entendendo ou não? Então o Espírito age em cima do Evangelho da graça. Se a pessoa não entende, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não acredita nisso, como que o Espírito Santo vai agir? Ela está fazendo obras para ser salva, ela está se esforçando, pagando preço, ela está num ritual dentro de uma igreja, lutando para ser salva, e se ela deu uma mancadinha, ela acha que já perdeu a salvação. Se ela deu uma escorreção, ela não foi no canto do coral, perdeu a unção. Coitada da irmã, preciso falar isso. O cabelinho dela não era bom. Para deixar aquele cabelo comprido, difícil. Mas é proibido fazer uma progressiva. E a coitadinha, coitada, está 10, 15 anos sem cortar o cabelo. Como é que está o cabelinho dela? O véuzinho esconde. Aí a coitadinha cortou isso aqui da ponta do cabelo. Perdeu a salvação. Perdeu, é Jezabel. Vocês estão entendendo? Não conhece o que foi dado gratuitamente, isso é legalismo. Cabelo comprido, curto, isso não salva ninguém, isso é obra. Por que eles acreditam nessas coisas? Vou brincar, põe um véuzinho branco na cabeça, o véuzinho tem poder. Por que eles acreditam nessas besteiras? Porque não conhecem o Evangelho da graça de Deus. A espada do Espírito não está formada dentro deles. Eles vão ser enganados. E como que o Espírito Santo vai agir se não tem a espada ali? Para atacar a mentira e se defender da mentira. É Ele que age, não somos nós. Quando o Espírito Santo quer agir por uma pessoa, vê que a pessoa não entende nada do Evangelho da graça de Deus, que ação ele vai ter?
Ah, ele faz como quer. Sim, como ele quer está escrito. Lembra de uma coisa. Deus não faz nada fora da palavra. Ele se submete à sua própria palavra. Ele não vai dar um jeitinho brasileiro. Ele não sai nem para a esquerda nem para a direita para dar um jeitinho. Ele honra a palavra dele. Então, Deus, tudo que ele faz é em cima da palavra. Ele não faz outra coisa fora da palavra. Deus age pelo evangelho da graça de Deus. É isso que ele age. Ele não faz nada fora disso. A gente fala, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Como é difícil as pessoas entenderem que a velha aliança acabou na cruz. Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Vamos lá, Lucas, só para você entender. Porque as pessoas estão tão presas no judaísmo, na história do povo judeu, na prosperidade de José, no sacrifício de Abraão. Elas estão tão presas nas campanhas de Gideão, aquela história toda, né? Tão presas no templo de Salomão, essa coisa toda que já não existe mais, que é maldição. Lucas capítulo de número 24, o último capítulo de Lucas, olha lá. Versículo 44. Olha, preste atenção, leia e entenda o que você vai ler. Olha, está escrito isso aqui, olha. A seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, antes do sacrifício. Importava que se cumprisse, olha, presta atenção, importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Aonde? Olha lá. Precisava se cumprir tudo que dele estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés. Então tudo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés se cumpriu? Se cumpriu. Nos profetas maiores e menores. Quer dizer que tudo que estava escrito nos profetas maiores e menores se cumpriu? Se cumpriu. Já se cumpriu. E nos Salmos, quer dizer que tudo aquilo que Davi profetizou nos Salmos a respeito de Jesus se cumpriu? Se cumpriu. Então Jesus cumpriu tudo que estava na lei, todo o Velho Testamento, tudo que estava nos profetas e tudo que estava nos Salmos. Já cumpriu, acabou a velha aliança, entende isso ou não? Acabou, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se acabou, presta atenção, Deus, o Espírito Santo não vai pegar aqueles princípios para estabelecer na nova aliança. Aquilo acabou. Aquilo acabou. Deus não se utiliza mais da velha aliança para estabelecer princípios na nova aliança. Deus só se utiliza da nova aliança agora. Aquilo para ele acabou, ele não vai para uma coisa que ele já encerrou. Estabelecer princípio na nova aliança, está bem claro isso? Então quem não conhece esse arroz com feijão que a gente prega, quem não se aprofundou nas cartas de Paulo, não tem a espada do Espírito, é amedrontado, não conhece a graça de Deus, não anda em liberdade, não tem certeza de salvação, vive acuado. E tem muito líder esperto que manipula essa gente com pregações de medo, tira o dinheiro deles, exploram essa gente ao máximo. São tudo gente abatida, com o coração insatisfeito, porque não entraram, a espada do Espírito não está lá, não tem como defender e nem como atacar, não conhece o Evangelho da graça de Deus. Está claro isso? Está claro isso ou não? Olha, deixa bem, para ver se eu fico calmo e não ligo, pode chover, deixa até pegar um pouquinho aqui, eu estou suado mesmo. Ai, que alegria. Pronto. Não vou ficar irritado. Ó, a única coisa que manchou meu óculos aqui, limpa tudo, tá bom. Ótimo. Agora, vamos para um texto, Mateus capítulo 4, vamos lá, Mateus capítulo 4. Vamos ver como Jesus utilizava a espada do Espírito. Esse texto aqui é antes da cruz. Jesus não foi para a cruz. A nova aliança não está em vigor. Ele ainda vai lá para a cruz. Mas Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Então vamos lá.
Mateus 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem o levou? O Espírito, aquele que tem a espada. Agora, presta atenção, o que Jesus utilizou? Isso é o arroz com feijão. Olha lá, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, quando ele estava com fome, o estômago dele estava roncando, ele estava jejuando. Na velha aliança, eram práticas. Neemias jejuou, muita gente jejuou, Moisés jejuou. Jesus está cumprindo a lei, ele é um judeu, está debaixo da lei, então ele foi em jejum, porque era comum para eles. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o que aconteceu? Então, o tentador, aproximando-se, disse, querendo pôr em dúvida se ele era filho de Deus ou não: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, olha lá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio 8:3. Então presta atenção, Jesus estava perto do Rio Jordão. Ele podia ter levado lá um pouquinho de água do Rio Jordão ungida, não podia? Ele vivia lá. Vou pôr um pouquinho de água do Rio Jordão aqui e vou consagrar. Aí na hora da tentação no deserto, eu dou um golinho nela e vou queimar o diabo com água ungida. Ele não podia ter feito isso, né? Jesus tinha todos os dons. Agora eu vou brincar. Ele podia ter dado uma rajada, uma rajada de línguas. Não podia. Ele nunca falou em línguas. Quando ele recebeu o Espírito, ele nunca falou em línguas. Mas ele não usou nada disso. Usou? Não. Como é que ele enfrentou o diabo ali? Isso antes da cruz. Ele foi lá em Deuteronômio, lá na lei, e pegou lá um versículo que estava escrito. Ele sabia que lá, aquilo que estava escrito era o poder de Deus. Aquilo que estava escrito era o poder de Deus. E ele venceria o diabo com uma parte de um versículo só. Será que você entende isso? Então ele não usou dons, não usou coisa orada, não fez campanha. Ele estava no deserto, né? Bom, pelo menos estava no deserto. E o que ele disse? Ele respondeu a palavra escrita. Olha lá, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver do quê? De toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. O homem vai viver da palavra. Olha a espada do Espírito. Você tem versículos da Nova Aliança memorizados, presta atenção. Você tem textos memorizados, é importante isso. Como é que se memoriza alguma coisa? Lendo dezenas de vezes, repetindo, como você memorizava a tabuada, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 2, 4, 6. Quanto que nós repetimos isso? Até hoje está memorizado aquelas tabuadas, sim ou não? Então é importante você ter na memória versículos da Nova Aliança. Nos libertou do império das trevas, não há mais condenação, estou assentado nas regiões celestiais. Memorizar, memorize, enche a tua mente com essas verdades, para que em qualquer situação está tudo aí, a espada para atacar, para inibir qualquer mentira do falso evangelho que venha contra a sua vida. A palavra é tua comida, presta atenção. Quando você fica um dia sem comer, não chega à noite, você está meio... Quando eu era mais jovem, eu fazia tanto jejum, não sentia quase nada. Agora, não faço mais jejum, mas quando eu não como direito durante o dia, chega à noite, essa carcaça aqui de quase 63, começa a ficar cansado. Que negócio é esse, gente? Não é que esse corpo aqui é meu inimigo mesmo? Você entende isso? Não fica? Mesma coisa, teu espírito sem mastigar a palavra, você tem que memorizar, está em cima dela. Não precisa ser 5 horas por dia, mas você tem que um momentinho parar, olhar para a Bíblia. 10, 15 minutos, não é muita coisa. Só não responde 5 respostas do Zap, deixa, apaga tudo.
Somente aquelas chatas. Não posso falar. De vez em quando eu recebo algumas de vocês. Não é chata, não. Está aí, memoriza na tua mente certos versículos. Olha para certos textos de Romanos. Leia aquilo 10 vezes. Memorize aquilo. Não aceita isso. A minha memória, agora eu estou mais velho. Estou com a memória mais fraca. Estou esquecida bem. Eu ando esquecida bem. Não é assim que a nona fala? Ando esquecida porque só ficou lá no tricôzinho. Às vezes nem tricô ficou assim olhando para a televisão. Mas quando eu conheço as cartas de Paulo, eu conheço o Evangelho da Graça, eu conheço que sou justificado, redimido, reconciliado. Quando eu conheço, isso está dentro de mim, é a espada do Espírito. É a verdade. Como que o Espírito vai agir? Ele age pela palavra, ele não faz nada fora da palavra. Se eu não conheço nada da palavra, estou vazio. Vazio, totalmente vazio. Como que Jesus enfrentou o diabo? Sai! Fala assim que ele fez? Não, deve ter falado calmo, está escrito, né? Com calma, nem só de pão viverá o homem. Só ficar gritando, está escrito, Satanás! Não precisou isso não, gente. Isso aí é o pentecostal que gosta de fazer. Ele pensa que o grito resolve, mas não resolve. Só cansa a garganta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Agora, versículo 5. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, levou ele lá na ponta do templo. Agora, como que o diabo veio? Ele veio com o Salmo 91, ele veio com a palavra, torcer a interpretação da palavra, torcer, levar a verdade a uma mentira. Olha lá, o que ele disse, o diabo? Levou lá na ponta do templo de Salomão. Lá não descia helicóptero. Entende o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Lá não tinha helicóptero naquele tempo. E disse, versículo 6, se você é filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, lá ele vem com o Salmo 91. Versículo 11 e 12, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele veio com a palavra, mas qual sentido? Olha lá. Respondeu-lhe também Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é? O que é tentar Deus? Senhor, o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Em nome de Jesus, eu tenho que fazer, eu vou te encostar na parede, sou obrigado a fazer, ou dá ou desce, ou o Senhor é, o Senhor não é, sabe? Sabe o que é tentar Deus? Querer forçar Deus na marra a fazer uma coisa a seu favor. Você está entendendo ou não? Ixi, falei umas coisas aqui. Ixi, estou parecendo a Vixe Maria, né? O que é tentar a Deus? É querer forçar Deus a me obedecer no que eu quero. E até querendo usar a palavra de, ó Deus, tem que ser, eu declaro, né? Eu determino, eu declaro, eu exijo, eu profetizo, eu mando, eu decreto, né? São essas frases que esse falso evangelho cita. O homem determina, manda e faz tudo. E Deus é um garçom que tem que obedecer. O que Jesus fez? Também está escrito, versículo 7. Olha como Jesus conhecia as Escrituras. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo mostrou para Jesus as riquezas, as mulheres bonitas, as SUVs, naquele tempo não tinha SUVs, os carros, tudo que encanta o homem, né? As riquezas, as facilidades, estava tudo na mão dele, Se você me adorar, basta você me adorar um pouquinho, eu vou te dar tudo isso. Olha, porque lá em Lucas 4 tem uma outra frase, porque a mim foi entregue a ele por quem? Por Adão, que entregou o planeta na mão dele. Né? O diabo mostrou para Jesus todas as tentações, as mulheres bonitas,
os prazeres da carne, as luxúrias. Mostrou. Eu te dou tudo isso aqui se você me adorar. E o que Jesus respondeu? Versículo 10. Então lhes ordenou Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e vieram os anjos e o serviram. Você está entendendo o que é a espada do Espírito? O que Jesus fez? Ele só citou o que estava escrito. Nos 3 níveis de tentação: primeiro nível, corpo, fome; segundo nível, alma; terceiro, adoração no Espírito. Nos 3 níveis, ele só citou: está escrito. Ele não ficou gritando: está escrito, me ouça, o trovão. Não, deve ter falado baixinho. E o diabo foi vencido com 3 versículos. Entende o que eu estou dizendo? Isso na velha aliança. Isso lá na velha aliança. Não existia a nova aliança ainda. E você, aí chega uma pessoa da família, você está com um problema, ela sabe: olha, você precisa ir lá na minha igreja fazer uma campanha de libertação. Você conhece a palavra? Conhece a espada do Espírito? O que você vai dizer? Não, está escrito. Não fala assim para ela, que ela talvez nem entenda. Me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí o que o Espírito Santo faz? Ele não vai fazer isso, só para você entender na nossa linguagem. Então a espada vai assim, ó. Poxa, estou assobiando ainda. A verdade vai cortando todo falso evangelho, toda mentira, vai triturando todo engano. Destrói, a verdade destrói a mentira. Aí chega aquele irmão da lei para você: chega para a irmã: nossa, você está de calça, cortou o cabelo, pintou as unhas e está na mão do diabo. Não vai falar assim. Aí você vai falar assim. Não fala para ela, coitadinha. Não vai dar uma pernada nela, ficar nervoso, né? Aí olha bem para ela assim, olha nos olhos dela, olha lá dentro. Você vai ver o que a lei faz, o jugo que a lei faz no espírito, na cabeça da pessoa. Aí você fala para você mesmo: me libertou do império das trevas. Para a liberdade da lei, Cristo me libertou. Vocês estão entendendo? E o Espírito Santo destrói pela palavra toda mentira. Agora, se eu não conheço, eu vou falar o quê? É verdade, né? Nossa, é mesmo, hein? Acho que eu estou precisando isso. E lá no culto seguinte você vai lá, porque está vazio da palavra, não sabe o que é ser salvo. Aí você saiu da igreja de lei, eu tenho que falar assim, tá bom? Da igreja do jugo, das proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Se falhou, guilhotina, perde a salvação. Você encontra lá um irmão que você era daquela igreja. Ô irmão, volta para a igreja. Você está desviado. Primeira coisa que ele vai falar: volta para a igreja. Ele não vai falar nada da graça, ele vai falar: volta para a igreja. Senão você vai perder a salvação, né? Ele vem com isso, não vem? Aí que você tem dentro de você aquele que está em Cristo. É uma nova criação. Agora, pois, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito que tem a espada, me libertou, já me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação, eu estou em Cristo. Na cabeça dele, aí você olha bem para os olhos dele. Ele não tem certeza de salvação, ele está naquela guilhotina da lei, do judaísmo, do jugo da religião. Ele não tem nem certeza se é salvo, mas você está com a espada do Espírito. O Espírito Santo encontra o trilho para agir na sua vida. Você está revestido com a armadura de Deus, sim ou não? Então lá dentro não há mais condenação. Compete a mim agora não dar espaço para a minha carne, porque se eu der espaço para a minha carne vai querer fazer um montão de coisa errada. Não posso dar ocasião à carne, eu tenho que levar à morte
Fazei morrer a vossa natureza terrena, Paulo fala, uma natureza viciada, estragada. É isso que o crente tem que fazer. Não é porque eu não perco a salvação que eu vou cometer pecado, vou ser adúltero, mentiroso. Não, não é nada, não tenho nada com isso, eu já sou salvo. Tenho uma natureza de Deus, não quero essas coisas. Posso falhar em algumas, mas não vou perder a salvação. Mas lá dentro você sabe que você é uma nova criação, está em Cristo. Se você está em Cristo, não há mais condenação. Entende ou não? Não há mais condenação. E aí o Espírito Santo, preciso correr, ele vai, ó, tritura a mentira. Agora, quem não conhece o Evangelho, como o Espírito Santo vai atuar? Vai ficar tremendo ele? Não vai resolver nada, ele não conhece. Vai ficar gritando na orelha dele? Não vai resolver nada, ele não conhece. Pode gritar, pôr a mão, pôr a cabeça no chão, tomar um banho de óleo. Quando ele sai de lá, ele não conhece nada do Evangelho da graça de Deus. Ele sai com a mesma condenação na cabeça, com a mesma prisão, com o mesmo medo. Ele só passou por um ritual parecido com a macumba. Ele só tomou um passe evangélico. Na macumba é um passe da macumba, na igreja é um passe evangélico. Veio um lá, pôs a mão na cabeça, vai agora, vai. Ele ficou assim, foi para lá. Daqui a pouco ele está meio tonto, que rodaram tanto a cabeça dele, que ele está tonto mesmo, não é o espírito, está tonto. Está tonto. E vai pensar que é o poder de Deus. O poder de Deus. Entende a linguagem, queridos? Vamos terminar, vamos. Eu demorei muito hoje, né? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 6. Versículo 13. Vamos ler e terminar no 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Então, o que é essa armadura de Deus? É um conhecimento da nova aliança. Que eu aprendi, o Espírito Santo me vestiu com a armadura de Deus. Essa armadura de Deus é um conhecimento, são itens da nova aliança que eu conheço no meu espírito. E com esse conhecimento, eu vou resistir no dia mau, vencer tudo, não é algumas coisas, é tudo. E permanecer uma pessoa como? Inabalável. Fala assim, amém. Amém.